Uma das pseudo-jornalistas militantes que mais tem acesso aos bastidores do governo Lula revelou detalhes que mostram o tamanho da crise interna que está em andamento nesse momento no Planalto. Eu já vou mostrar para você que crise é essa, mas antes eu preciso comentar uma outra situação que também é uma crise diretamente relacionada ao governo Lula. Uma das principais narrativas adotadas por Lula em sua campanha à presidência em 2022 foi a de que o povo brasileiro voltaria a comer picanha e tomar uma cervejinha. Por mais vaga e ridícula que fosse, essa narrativa convenceu muita gente e Lula comentava orgulhoso em eventos internos da sua campanha sobre a aderência desse discurso. Depois de tomar posse, Lula percebeu que fazer com que isso acontecesse na prática seria muito mais difícil do que o trabalho de simplesmente fazer a promessa, mas contou com a ajuda da militância política dentro do jornalismo. Você deve estar lembrado de uma cena icônica de uma pseudo-jornalista usando oscilações no valor das ações de algumas empresas específicas, como a de uma famosa rede de atacarejo, para dizer que as promessas de Lula estavam sendo cumpridas. O problema é que, uma hora ou outra, o furo aparece, a conta fecha, os pingos são colocados nos is. Me permita ler aqui algumas manchetes da manhã dessa sexta-feira, 8 de novembro de 2024, e eu fiz questão de extraí-las dos veículos de imprensa tradicionalmente militantes de esquerda. UOL. Inflação sobe 0,56% em outubro e fura o teto da meta em 12 meses, diz IBGE. Folha de São Paulo. Inflação acelera 0,56% em outubro, acima das projeções. G1. Preço das carnes sobe 5,8% e é maior impacto da inflação de alimentos de outubro. O Globo. Preço das carnes sobe 5,81% em um mês, maior alta desde 2020. Inflação acelera em outubro e atinge 4,76% em 12 meses, acima do teto da meta, puxada por alimentos e conta de luz. Agora, lembra daquela sugestão do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que disse: se a alface está cara, substitua por chicória? Pois é, Folha de São Paulo. Preço da carne bovina volta a subir e brasileiro recorre a ovos e peixes, aponta a pesquisa. Mas calma que ainda não acabou. G1. Consumo de cerveja deve voltar a crescer no Brasil em 2024, mas bebida deve ficar mais cara. Bom, se nem essa, que era uma das narrativas mais vagas de Lula, já não está mais funcionando, imagine então as outras. Só que todos esses dados preocupam apenas o povo, porque para o seleto grupo de autoridades que são bancadas pelo povo, por sinal, as preocupações e as prioridades são outras. De acordo com uma matéria da coluna de Cláudio Humberto no Diário do Poder, o Tribunal de Contas da União liberou uma área de 86 metros quadrados no mezanino da sede do tribunal em Brasília para que seja instalado um salão de beleza para atender os ministros e demais servidores. Segundo a matéria, a taxa de uso será de R$ 2.800, já com água, luz, limpeza e segurança inclusos. Mas o contrato firmado entre o TCU e a empresa estima que o faturamento mensal do empreendimento pode chegar a R$ 127 mil. Dentre os serviços previstos estão a massagem relaxante pelo valor de R$ 115, cortes de cabelo por cerca de R$ 86 e até depilação íntima de contorno por cerca de R$ 80. A reportagem menciona ainda que os servidores do tribunal são penalizados com multa caso estejam sem crachá, com uniforme sujo ou mal apresentado. Eu, sinceramente, não preciso nem comentar sobre isso. Agora, como eu prometi lá no início do vídeo, vamos à revelação feita por uma das pseudo-jornalistas militantes que mais tem intimidade com integrantes do governo Lula, do STF e também do Congresso. Antes disso, deixa só tomar aqui o meu suplemento alimentar, o Olivier, que eu tomo todos os dias para melhorar o meu sistema imunológico, melhorar a minha saúde cardiovascular, para proteger as células beta-pancreáticas e prevenir o envelhecimento precoce, entre várias outras coisas. Se você quiser saber mais sobre esse suplemento natural extraído da polpa da folha de oliva, escaneie o QR Code que está aparecendo no canto da sua tela neste momento ou clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Muito bem, vamos lá. Veja o que Natuza Neri falou sobre uma reunião entre Lula e alguns dos seus ministros ontem para discutir sobre o corte de gastos. Segundo me disseram, os 3 resistentes a corte nas suas áreas são o Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social do PT, o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, e tinha mais um. E o Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho. E que a coisa chegou tão ali na tensão, que o Luiz Marinho disse: não, eu não aceito. Se fizer isso,
eu me demito. Tchau. Aí uma fonte disse assim, ai, seria tão bom, demite, porque esse ministro e tal, começou a falar mal do Luiz Marinho. E teve um outro que disse que também se demitiria. O Lupe deu uma entrevista de uma página para o Globo falando, se tiver corte na minha área, o ministro da Previdência, eu vou embora. O descontentamento de alguns dos ministros não é nenhuma novidade. A jornalista militante, que sempre tem contato pessoal com integrantes do governo, trouxe informações sobre a reunião especificamente. Mas tanto Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, quanto o Carlos Lupe, que é o da Previdência Social, já haviam falado abertamente à imprensa que pretendiam pedir demissão de seus cargos caso cortes fossem feitos em benefícios dentro das suas respectivas pastas. Só que todo esse escândalo que eles estão fazendo é por um motivo muito simples e muito diferente daquilo que eles tentam fazer com que pareça. Todos ali são políticos, todos eles pretendem continuar na vida pública e disputando cargos eletivos mesmo após o fim do governo Lula. Todos eles querem preservar as suas respectivas imagens perante os seus eleitores e não querem de jeito nenhum serem lembrados como ministros que fizeram cortes em benefícios. Todos eles sabiam muito bem desde o início que Lula é o típico populista irresponsável, o cara que torra dinheiro imoderadamente, tanto em programas sociais para manter a sua imagem como político, quanto nas suas próprias regalias. Todos esses ministros surfaram essa onda de populismo para promover os seus próprios nomes, só que agora que os fios soltos estão aparecendo para todos os lados, como o desespero para aumentar a arrecadação do governo não foi suficiente e chegou o momento de cortar gastos para estabilizar a crise, eles querem pular fora para desvincular os seus nomes desses cortes. E eu faço questão de reforçar aqui, são cortes de gastos para estabilizar a crise, para mantê-la no patamar caótico que ela já está, mas muito longe ainda de resolver a situação. Enfim, certamente nesse momento, Lula não está preocupado com pedidos de demissões de ministros, já que ele tem alguns nomes já na fila esperando para serem acomodados em ministérios, como é o caso de Arthur Lira, que em breve deixará a presidência da Câmara, e de Edinho Silva, que está terminando seu segundo mandato como prefeito de Araraquara, em São Paulo, e não conseguiu eleger um sucessor. Mas essa situação evidencia que Lula está provando do próprio veneno, pois atraiu para perto de si políticos que têm o mesmo modus operandi dele. Lula está rodeado de políticos que estão nesses cargos apenas para sugar o máximo possível de recursos e para promover os seus nomes perante aqueles eleitores mais manipuláveis. Quando a crise sai do controle, todos eles querem se isentar da culpa, querem jogar a responsabilidade para os outros, como Lula fez em uma entrevista que eu mostrei ontem, culpando os empresários pela crise econômica do governo. Para os ministros, agora, basta um pedido de demissão para que eles saiam como heróis na visão dos eleitores mais manipuláveis. Para o presidente, no entanto, o buraco é mais embaixo. Mas, convenhamos, ninguém foi obrigado a se candidatar à presidência, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima.